Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos, né, para mais um estudo na nossa escola bíblica dominical. Confesso que esse tema que nós estamos estudando hoje, né, dominar os sinos e praças e ter a capacidade de dialogar com o novo tempo, não é um tema fácil para a gente desenvolver. Mas olhando um pouquinho para o que o autor escreveu, nós podemos compreender, em parte, o que ele realmente quer nos falar e quer nos dizer para que nós possamos entender com esse tema, né? Então ele vai fazer a narrativa aqui em cima que num determinado tempo nós tínhamos nas praças, né? As cidades começavam praticamente como uma igreja e como uma praça, e nessa igreja era colocado um sino, e esse sino regulava a vida das pessoas, né? Em determinada hora esse sino tocava e as pessoas sabiam exatamente o que fazer e que hora era do dia e qual era a ação pertinente naquele horário. E com isso a cidade crescia em torno, né? E ele vai dizer aqui que literalmente a agenda das pessoas eram movidas pela igreja. E com o passar do tempo, isso foi se perdendo, né? A igreja, agora trazendo para a nossa visão de cristão, né? A igreja regia a nossa vida, os nossos passos, né? Ele vai dizer aqui que na sua infância, e como também foi na minha infância, eu quero crer também que na infância de algum de vocês, nós não escolhíamos ir à igreja. Nossos pais nos levavam para a igreja. Independente se eu queria ir, se eu desejava ir, nós íamos para a igreja. Todos íamos para a igreja, né? E com isso, o evangelho, o conhecimento da palavra, ele entrava no nosso coração, porque é, nos era oferecido de uma forma realmente contundente, né? O evangelho realmente chegava à nossa porta. E nós vamos ver também que, com o paralelo que nós fazemos hoje com o mundo de hoje, se podemos dizer, ou com o tempo de hoje, como ele se refere aqui, as coisas estão mudadas, né? Hoje nós vemos que muitos filhos mandam na vida dos pais, né? Os pais às vezes vão para a igreja ou vão para um outro lugar qualquer e os filhos ficam em casa. Já não, a agenda da família ou a agenda dos pais não é mais a agenda dos filhos, né? Então, mostrando também que nós, como cristãos, nós estamos vivendo esse momento, né? Nós não estamos mais, a nossa agenda não está mais alinhada à agenda da nossa vida eclesiástica, né? Então, nós vamos, em várias passagens, nós vamos ver aqui que o autor, das leituras diárias que nós lemos, nós vemos aqui que ele vai fazer essa alusão em várias situações, né? E um exemplo interessante que ele vai abordar aqui é aquele exemplo lá quando Jesus está passando, que vai voltar para Galiléia, e ele está cansado, ele senta na beira daquele poço e uma mulher aparece ali naquele poço e ela queria tirar a água, né? E começa a travar um diálogo com aquela mulher. E nós vamos ver que pela história, pela narrativa que a Bíblia nos apresenta, Jesus não era para estar falando com aquela mulher. Primeiro, porque naquela circunstância não era natural um homem estar conversando sozinho com a mulher. E nem tampouco porque Jesus era judeu e ela era samaritana, né? Então, tanto é que no início há aquela rispidez daquela conversa com aquela mulher. E Jesus vai apresentando com toda a calma, com toda a paciência, né? Jesus vai apresentando quem ele é, né? E ela sabia até, você com certeza você leu aí, ela sabia que realmente existia um Cristo, o que ele estava por vir, mas ela não sabia exatamente o que estava falando com ele. Então, nós vemos também que no mundo de hoje, no tempo que nós vivemos, muitas das vezes as pessoas estão perto de Deus, estão realmente praticando o Evangelho, mas não sabem quem é Jesus. Qual a razão da existência dele, né? E nós vamos ver que isso hoje cabe a nós. Isso não é responsabilidade da igreja, instituição. É da responsabilidade de nossa igreja, corpo de Cristo, né?
E a Bíblia vai falar, Paulo vai falar que nós fazemos parte de uma igreja que tem vários membros, né? Eu não sei que membro você é, se você é o braço, se você é o olho, se você é a perna, não importa. Importa que nós temos uma função dentro desse corpo. E a função da igreja é de abençoar as pessoas. Abençoar como? Como? Apresentando o evangelho. Não o evangelho que muitas das vezes hoje é apresentado, né? O evangelho de facilidade, né? O evangelho da prosperidade, onde que você determina o que Deus precisa fazer para você, né? Então, não é dessa maneira. O que nós cremos é que o evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do homem, para mudar a vida das pessoas. Se, como foi naquele tempo passado, como foi no tempo dos nossos avós, no tempo dos avós dos nossos avós, lá para trás, desde o tempo ou antes mesmo de Jesus, até chegar ao nosso tempo, né? Mas hoje nós vemos que as pessoas hoje estão um pouco dispersas, como diz aqui, a agenda não se encaixa mais, né? E nós precisamos fazer essa ligação, né? Que nós somos cristãos e nós precisamos praticar esse amor, né? Precisamos falar realmente das verdades da palavra. E ele, como eu falei, ele vai fazer referência aqui, e mais na frente nesse texto, ele vai dizer que, dialogando com a agenda do novo tempo, aí diz aqui, tendo nascido em um lugar evangélico, batista, crescido num ambiente de igreja e uma experiência ministerial de mais de 33 anos, e tendo líder de uma igreja histórica por quase 15 anos, pude ver de perto as mudanças que ocorreram nestes últimos 50 anos, né? Mas isso é um fato. Então, o evangelho não é algo estático. O evangelho é algo dinâmico, né? A mesma estratégia que nós usávamos lá atrás, hoje nós não podemos usar. Eu não sei, uma boa parte aí de vocês tem mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né? Poucos que têm menos, mas tem mais, nós estamos na mesma faixa etária, alguns bem acima e outros próximos. Eu me lembro até na nossa igreja aqui, Batista do Rio Grande, que nós anunciávamos o culto, dia de domingo, botava lá um alto-falante Delta lá na frente, tocava hinos, Feliciano Amaral e companhia, e vários lugares do bairro se ouvia, saía pela rua numa Kombi com alto-falante, hoje nós não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque estamos vivendo outro tempo. Mas só por isso nós vamos deixar de pregar o evangelho? Porque não podemos fazer como fazia naquela época, né? A igreja não se modifica, mas a igreja se adapta ao tempo, né? Como eu falei que Jesus se adaptou naquele momento para falar do evangelho para aquela mulher, né? Ela queria uma água para saciar a sua sede. Jesus falou, olha, se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aí ela faz algumas conjecturas, mas o poço é fundo, o poço de Jacó, e vai fazer uma série de conjecturas, porque ela não tinha entendido ainda. Mas quando ela entende, quando Jesus se deixa conhecer e ela entende, ela fica maravilhada. E o texto vai dizer que ela mesma sai e vai à cidade e testemunha. Vem que ele falou de coisas da minha vida que só sendo profeta, né? Então, quando realmente nós professamos o verdadeiro evangelho, nós contagiamos as pessoas e as pessoas contagiam outras através da palavra, né? Então, é esse que deve ser o evangelho, deve ser pregado, né? Não devemos, não, mas no meu caso, né? Eu tenho mais de 50 anos de evangelho, né? Mas isso quer dizer o quê? Absolutamente nada, né? Não, porque lá no meu tempo, se eu ficar agarrado lá atrás e esquecer que hoje as pessoas, da maneira delas, como elas vivem, como elas se comportam na sociedade, elas precisam ouvir o evangelho da mesma maneira, como eu ouvi lá atrás, há mais de 50 anos atrás, né? Hoje. Eu não posso apresentar o evangelho como foi apresentado a mim lá atrás, mas nós podemos apresentar o evangelho como realmente ele é, mas no tempo atual, né? Porque o evangelho precisa ir às pessoas. Como mostrou aqui anteriormente, as pessoas iam à igreja, a igreja atraía as pessoas, né? E Paulo vai dizer assim, olha, o mundo precisa ser renovado através daquilo que
que foi colocado no nosso coração, pelo entendimento que Deus nos deu, de uma maneira racional. E como nós aprendemos, nós precisamos transformar o mundo. Ou seja, as pessoas precisam conhecer desse evangelho. Eu não posso ficar com, né, com uma mensagem como o próprio Jesus vai mostrar aqui, que ele era judeu, mas qual é o problema dele de falar com um samaritano? Por que deveriam ter inimizade? Por que eu deveria considerar eles uma gentinha qualquer? Né? Um povinho? Né? São todas pessoas, são criaturas de Deus e merecem e precisam ouvir da palavra. Né? Isso aqui, hoje as pessoas escolhem em que culto vão na igreja. Ou vão de manhã, ou vão à noite, ou vão às quartas-feiras, né? No momento que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos ir nem de manhã, nem de noite, nem quarta-feira. Mas, em via de regra, hoje as pessoas, elas limitam o seu momento de adoração em culto público, né? Ou seja, de manhã, ou seja, de noite, ou seja, às quartas-feiras, né? Então, naquela época lá atrás, isso não era uma prática, como falei, meus pais me levavam para a igreja, seja de manhã, a hora que eles fossem, né? De manhã, de tarde, de noite, e até no nosso caso, muitas vezes vínhamos de longe, chegávamos de manhã na igreja e ficávamos o dia todo. Chegávamos para o culto da manhã, só ia embora depois do culto da noite. Trazia lá as nossas farofas, lá, nossos farnéis e ficavam ali na igreja. Mas o tempo é outro, não podemos viver, né? E até nesse momento agora que nós estamos vivendo totalmente diferenciado, nós não podemos nem estar juntos fisicamente. Mas por causa disso o evangelho vai deixar de ser pregado? A igreja continua com seus cultos online, nós temos amigos, né? Não mandar aquelas mensagens enjoadas, às vezes que não tem nada a ver, mas um pouco da palavra, não ser enfadonho, quer dizer, usar a estratégia, né? Procurar sempre alguma coisa que aquela pessoa goste. Então você vai se aproximar dela e depois você vai apresentando o evangelho. Como eu falei, não de uma maneira enfadonha, né? Porque Jesus não cansou as pessoas, né? As pessoas eram atraídas, por quê? Porque Jesus apresentava um evangelho sincero, verdadeiro, e as pessoas podiam ser alcançadas e eram alcançadas, né? E elas tinham sede de ouvir a palavra. Então nós temos que ir fazer isso, provocar nas pessoas a sede de ouvir a palavra, ir até elas. Não, isso não é responsabilidade da igreja, instituição. Como eu falei, isso é responsabilidade de nós, igreja, corpo de Cristo, né? Jesus usava a sua agenda condizente com o seu tempo e de acordo com a necessidade da pessoa. Quando ele permitia que seus discípulos colhessem espigas e debulhassem para comer, ele estava estabelecendo uma agenda condizente com as suas necessidades, não com o rigor religioso, né? Então ele está mostrando que a gente precisa, nós temos necessidades, né? Mas nem por isso nós devemos deixar que as nossas necessidades nos afastem do evangelho, né? Nós precisamos comer, beber, vestir, nos socializar, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos cristãos, né? Então o nosso norte, a nossa direção é Jesus Cristo. É ele que nos direciona e na direção dele que nós caminhamos. Então a palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós vivemos hoje em novidade de vida. Mas como eu falei, o evangelho, ele não se modifica, o tempo se modifica. Então, mas a gente precisa apresentar o mesmo Jesus, né? Não o Jesus como muitos aí apresentam, né? Que ele vai falar até aqui no texto, que muitas igrejas ou muitas instituições religiosas, elas hoje viraram pontos de encontro. Não é mais uma casa de adoração, né? Não é mais uma casa de louvor, onde você vai realmente adorar ao Senhor juntamente com seus irmãos. É dali que você se encontra, você vai sair dali para ir para uma pizzaria, uma churrascaria, ou para a casa do irmão, ou simplesmente vai na igreja para encontrar alguém para bater papo. Infelizmente, muitos lugares estão sendo assim, né? Mas graças a Deus, louvo a Deus por isso, que ainda nós como igreja, instituição, nós não estamos vivendo isso ainda. Graças a Deus, espero que nunca vivamos, né? Nem neste momento que nós estamos passando agora. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. E essa vida nós temos que
transmitir para as outras pessoas, né? Para que elas se sintam realmente também vivas, que elas que realmente queiram estar na igreja, não porque querem que a igreja é local realmente de salvação, mas a igreja é local de comunhão, onde nós estamos juntos, um se fortalece com o outro, né? O seu exemplo de experiência cristã fortalece a minha vida, né? A minha vida, minha experiência cristã fortalece a sua vida e nós vamos nos aquecendo, como diz a palavra, uma brasa fora do braseiro ela esfria, mas quando ela está no braseiro, ela continua aquecida e vai aquecendo uma, aquecendo as outras, né? Eu espero também que nesse momento você não se sinta uma brasa fora do braseiro, né? Que você se sinta aquecido, né? Pelo Espírito Santo de Deus e que logo assim que passar esse movimento nós possamos estar juntos, né? Para a nossa comunhão, para cantarmos juntos, para adorarmos a Deus juntos, para ouvir a palavra presencialmente juntos, né? E fortalecer a nossa fé em Cristo. Então ele diz aqui que nós devemos aprender com Jesus sobre a necessidade de fazer uma revisão do discurso. Ele está dizendo o seguinte, que o que nós falamos tem que ser exatamente aquilo que nós vivemos. Que não adianta eu ter um discurso bonito de cristão, né? De um adorador, né? De um conhecedor da palavra, que se a minha prática de vida não diz isso. Então, o meu discurso precisa estar alinhado com aquilo que eu vivo, né? Com o que eu como, com o que eu bebo, com o que eu visto, com o que eu ando, com quem eu falo, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu vivo, ou seja, dentro da minha casa, da minha família. Então, o meu discurso de cristão, ele precisa estar alinhado exatamente com a minha prática de vida, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos mentirosos, né? Vai falar, né, que se nós dizemos que amamos o nosso irmão ao qual vemos e amamos a Deus o qual nós não vimos e aborrecemos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Ou seja, é uma prática totalmente diferente, né? A nossa prática de vida precisa ser exatamente daquilo que nós falamos, daquilo que nós discursamos. E ele fala que muitas das vezes nós precisamos rever isso para saber exatamente se a verdade que eu tenho como verdade, né, até um pleonasmo, se é uma verdade verdadeira. Ou seja, se aquilo que eu digo que faço, se verdadeiramente eu faço, né? Não podemos usar aquele provérbio que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Ou seja, faz o que eu digo, né? Porque eu faço realmente isso, né? Paulo falou, né? Teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? É muito difícil a gente dizer isso, né? Por quê? Porque você vai se colocar como espelho. E a partir de então, ou mesmo antes disso, como você não se coloca de espelho, quando as pessoas identificam que você é um cristão, elas vão observar você, seu comportamento, as suas atitudes, a sua fala, né, o seu proceder, os seus negócios, né, o que você faz, o que você compra, como você paga. As pessoas não estão nos vigiando, mas elas estão nos observando. Elas estão nos observando, né? E aí nós não podemos fazer com que as pessoas se decepcionem, porque muitas pessoas às vezes se decepcionam com nós, mas colocam na conta de Deus, né? Ah, o irmão fulano foi ingrato comigo, ou agiu de atitude errada comigo. E aí abandonam o relacionamento cristão, né? Se afastam da igreja, se afastam das pessoas, né? Mas a culpa é de quem? A culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, mas a culpa é nossa, a culpa é do homem. Então nós precisamos viver uma vida, né? Uma vida concernente com aquilo que nós realmente falamos ou com aquilo que nós professamos, né? Ele vai dizer aqui que em outro ponto, quando Jesus termina o Sermão do Monte, né? O autor ressalta: e aconteceu que, concluindo Jesus deste discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade. Ou seja, as pessoas acreditavam naquilo que Jesus falava, porque ele não tinha dúvida do que ele falava, né? E essa pergunta fica para mim e fica para você. Quando você fala de Jesus para as pessoas, qual é o impacto que você causa e qual é o impacto que eu causo quando eu falo do Evangelho às pessoas, né? O que elas pensam ao meu respeito, o que elas pensam naquela palavra que
que eu disse para ela, ou que você falou para ela, ou que você disse para ela. Então, nós precisamos causar impacto, como aquele impacto que Jesus causou. Poxa, esse cara realmente aí, ele sabe do que ele está falando. Ele fala com verdade, ele fala realmente com conhecimento. Né? Então, Jesus era esse que fazia com que as pessoas sentissem essa diferença. E ele começava a ser seguido por multidões. É claro que muitos estavam naquele meio ali e estavam procurando levar uma determinada vantagem. Mas Jesus, de um modo geral, ele não fazia, do modo geral não, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele sabia que naquele meio ali tinha uma porção de pessoas aproveitadoras. Tanto é que Jesus, quando fazia seus milagres, os sinais, ele falou, olha, não conta para ninguém. Mas logo que as pessoas contavam, porque aí a multidão ia aumentando. Muitos porque queriam ouvir realmente a Jesus, mas muitos porque queriam realmente levar uma vantagem, né? Ou receber alguma dádiva, ou uma cura, ou uma benesse, né? As pessoas andavam atrás de Jesus, muitos andavam atrás de Jesus por isso. E muitos hoje também andam dessa maneira, né? Mas aqui, que ele vai falar aqui, que as pessoas observaram que Jesus falava com autoridade. Ou seja, não falava como ele vai citar aqui no próprio texto. Jesus não era um religioso, né? Olha, a lei é isso assim, ó. Você tem que lavar a mão antes de realmente das suas orações. Você tem que fazer isso. Você tem que estar, não pode estar com a cabeça coberta, não pode isso. Tem que estar com a roupa tal. Jesus não colocou, impôs a lei às pessoas. Jesus mostrou a palavra com amor, mostrando que nós precisamos atrair as pessoas até nós, pelo que nós somos. Não por aquilo que dizemos que somos, mas por aquilo que somos, né? É muito triste, né? Como eu já vi tomei conhecimento de alguns casos, né? Eu vivi próximo, que as pessoas mesmo usavam essa expressão mesmo, é uma expressão até parece até que fabricada, mas para ser cristão como fulano, eu não prefiro ficar do jeito que estou. Ou outra também que nós já ouvimos, acho que você também já ouviu isso, né? Olha, fulano é lá da sua igreja? Ó, se ele é de lá, nem adianta você me convidar, porque eu não vou lá não, né? Então é isso, nós precisamos mostrar a diferença, que somos de fatos diferentes. Não por uma questão representativa, mas porque Jesus transformou a nossa vida. Porque Jesus entrou na nossa vida e nos fez diferente. Outro texto que ele vai falar aqui, lá no caminho de Emaús, Jesus usava a estratégia interessante. Ele não se declara de pronto, mas caminha com os discípulos e compartilha as verdades das Escrituras, né? Você não precisa dizer que é cristão, né? Mas o seu comportamento, quando você chega próximo das pessoas, vai chegar um momento que as pessoas vão identificar que você é um cristão, né? E aí os discípulos, que depois numa fuga, que eles estavam ali, Jesus caminhando com eles no caminho, indo para Emaús, e aí ele vai falar para um discípulo, vai falar para os outros, poxa, mas não ardia em nós? Ou seja, eu estava bem que eu estava desconfiado que esse camarada era Jesus, né? Mas eles ainda não tinham identificado, porque Jesus não se apresentou a ele, né? Mas eles depois conseguiram perceber. Demorou, mas conseguiram perceber. Mas o importante é isso, né? Que as pessoas percebam que Jesus está conosco, que nós podemos apresentar esse Jesus a elas, né? Mesmo que demore, mesmo que elas demorem a perceber e que elas demorem a aceitar, mas nós devemos apresentar a Jesus e ela, para que elas possam realmente aceitar Jesus e viver também uma vida cristã como nós vivemos. Indo onde as pessoas estão, uma vez que a igreja não é mais o centro da vida das pessoas, conforme nós já falamos aqui, o autor apresenta, né? Como eu falei, a igreja atraía as pessoas, né? Mas hoje as pessoas são atraídas por várias coisas. A igreja faz parte da nossa vida, mas muitos não como algo importante, né? Quando eu falo igreja, eu não estou falando só igreja do templo, né? Mas eu estou falando igreja corpo de Cristo, e igreja é o templo, o lugar onde a gente vai para a comunhão também, né? É importante a gente estar junto, mas é muito importante nós sabermos que nós fazemos parte do reino, né? Porque nós somos né, desse reino. Ou seja, como eu falei, eu não sei se nós somos uma unha, um dedo, um braço, não importa. Nós fazemos parte desse corpo e é bom que esse corpo esteja unido, como dizer, ligado pelas juntas e medulas, para que o evangelho fortaleça,
para que o evangelho cresça, para que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, né? Vimos que Jesus fez uma revisão da agenda religiosa, né, para atender a necessidade das pessoas. Vimos também que ele fez uma revisão do discurso para falar com as pessoas. De fato, poderiam entender. Ele também fez uma revisão quanto ao local de culto, né? Porque ele fala que onde é que, né, alguém, quando Jesus, a mulher me pergunta, olha, Senhor, onde é que nós devemos adorar? E Jesus vai na conversa, ele vai dizer, olha, o local não é importante. O importante é que se encontre verdadeiros adoradores, né? E que adorem em espírito e em verdade, né? Ou seja, que o seu discurso seja igual à prática da sua vida. Não, as coisas andam linkadas. Uma precisa estar ligada à outra, né? A minha prática de vida precisa estar ligada ao meu discurso de cristão ou de crente, como assim você quiser usar a palavra, né? O cristão, crente é aquele que crê em alguma coisa, mas nós cremos em Cristo, nós somos cristãos, crentes em Cristo, né? Podemos dizer assim. E para finalizar, né? Ele vai dizer aqui que Paulo tinha mesmo em Romanos 6, 3, 5, lá em Colossenses 4,15, né? Que ele saúda as igrejas que estavam nos lares, a igreja que se reúne para celebrar e exercer a mutualidade e o discipulado de forma efetiva em pequenos grupos, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que mesmo que você não esteja lá na igreja, instituição, Igreja Batista do Rio Grande, como no nosso caso, mas que você esteja no seu lar, você com a sua esposa, com seus filhos, né? Você com a sua família, você é um núcleo, você é uma igreja, porque a igreja somos nós. Então, onde você estiver, onde eu estiver, a igreja está, né? E nós podemos apresentar a Jesus aí, ou fazer Jesus conhecido das pessoas, né? Como diz aqui, em pequenos grupos, nos lares, né? E aí ele vai aqui, ele aqui ele finaliza nessa página aqui. Não adianta permanecer com o velho discurso, não comunicar absolutamente nada. Nosso tempo exige que se faça uma revisão da agenda religiosa, né? E finaliza aqui dizendo aqui, nosso tempo exige que se faça uma revisão do discurso, pois a comunicação não é o que diz, mas o que se entende, né? A própria Bíblia diz que fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, não adianta ficar só falando no nome de Deus, que Deus é amor, que Deus salva, se você com a sua vida não mostra, e eu com a minha vida não mostro. Então as pessoas não vão entender. Não vão entender por quê? Porque ele fala de uma coisa, mas vive outra, né? Então que você e eu, nós possamos viver o amor de Cristo, que eu e você, nós possamos apresentar Jesus de fato como ele é, né? Porque ele é parte de cada um de nós, né? Porque diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, se eu sou templo do Espírito Santo, nós somos a representação de Jesus Cristo aqui nessa terra. Que Deus a todos abençoe, graça e paz.